Fala pessoal, eu estou trazendo aqui no vídeo de hoje, né, decidi trazer aqui para o nosso conhecimento um curso básico, né, sobre a linguagem R, tá? É um curso acessível, principalmente para quem está iniciando agora, tá? Para que a gente consiga, alguns outros vídeos aqui do canal, né, que trata de estatística e análises em R, né? Muitos desses vídeos vão requerer um conhecimento adicional, né, sobre o R, um conhecimento básico, né? Então, quando a gente trata sobre análises em R mais avançadas, muitas pessoas não têm esse conhecimento básico, né? Então, a ideia aqui, né, desse vídeo de hoje é passar para vocês uma pequena introdução sobre aspectos básicos aí da linguagem R, tá? É, esse vídeo vai ser dividido aí em algumas aulas, não sei exatamente quantas, né? No máximo 4 aulas, eu acredito que seja suficiente, tá? À medida que a gente for trabalhando e produzindo aqui, vamos disponibilizando aí para vocês, tá? Então, como sempre, vocês podem ver aí o roteiro, tá? Vou aqui em cima, beleza? O roteiro desse vídeo. E eu vou deixar também, à medida que as demais aulas desse curso básico de R forem sendo lançadas, eu vou colocando aí na descrição e vou salvar tudo numa playlist também, beleza? Então, é, vamos começar. Primeiramente, o que a gente vai precisar fazer aqui é baixar o R, não é verdade? Então, se você pesquisa por R for Windows, tá? A gente já vem aqui diretamente, tá? Para nossa página de download. Se você for agora, na data de hoje, tá? Dia 20/5/2025, a versão mais atual do R é essa 4.5.0, tá? Então você vem aqui, clica nesse link aqui para download, tá? E a gente vai verificar, vai baixar esse arquivo aqui, 4.5.0, beleza? Então, aqui não tem muito mistério. Se você abre esse arquivo, né, que aqui tá com 85 MB, né, um download relativamente rápido. Se você abre esse arquivo aqui, né, não tem nenhum mistério para instalação. Se você for sempre em próximo, né, sempre no Next, você vai instalar sem problemas, beleza? Então, isso aqui é basicamente o console do R, tá? Instalando esse arquivo aqui e clicando no ícone que vai aparecer na sua área de trabalho, a gente vai ter acesso a esse console aqui do R, que é um console básico, tá? Vocês podem observar que a gente tem um terminal aqui. Vocês podem notar que, como eu baixei o R há um tempo, né? A minha versão é a 4.4.2, tá? Mas se vocês baixarem esse mesmo arquivo que eu mostrei aqui para vocês, vai ser a versão mais atualizada, beleza? Então aqui, basicamente, nós temos o nosso console aqui, tá? A gente digita o nosso código aqui, tá? Se eu colocar, por exemplo, A igual a 10, e chamar um A, só um exemplo aqui, tá? Nada demais ainda. A gente digita e a gente tem a saída, né, em vermelho aqui. O nosso código é a saída em azul. Lembrando, para facilitar a sua vida aqui, como o R é uma linguagem de programação, né, a gente escreve o nosso código. É interessante a gente ter como se fosse um bloco de notas para escrever todo o código, e a gente vai rodando esse bloco de notas aos poucos, né? Muitas vezes a gente precisa fazer isso. Então, se a gente vem aqui em arquivo, em novo script, tá? E vem aqui janelas, dividir lado a lado, a gente tem aqui um arquivo de texto que você pode escrever aqui o que você quiser, por exemplo, um código qualquer aqui, né? E se você seleciona esse código e dá F5, tá? Ele já roda automaticamente para o console, tá? Então isso aqui é uma solução muito usada, bastante interessante, tá? Para quem usa R, beleza? No entanto, a título aí de questão didática mesmo, seria interessante a gente trabalhar com uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Toda linguagem de programação, né, possui uma IDE, que é como se fosse digamos, uma interface mais amigável do que simplesmente um terminal para a gente trabalhar, certo? E a IDE que a gente vai trabalhar vai ser o RStudio, certo? Existem outras IDEs para o R, tá? Mas nós vamos trabalhar com o RStudio. Então nós vamos vir aqui novamente, tá? Vamos digitar RStudio, beleza? Lembrando, tudo que a gente fizer aqui nessa aula vai funcionar para o R normal, aquele R que a gente viu. Só que eu vou trazer o RStudio aqui, porque eu acho que principalmente para quem está aprendendo, né, é mais interessante, tá? Então a gente vem aqui na opção RStudio Desktop ou Download RStudio, tá? Tanto faz. Aqui a gente vai ter essa página, beleza? E a gente vai vir aqui, ó, Download RStudio Desktop for Windows, beleza? Então, esse arquivo aqui,
A gente vai baixar esse segundo arquivo, que ele é bem maior, como vocês podem ver aqui, né? O RStudio vai ser uma interface em cima do R original, tá? E a gente vai trabalhar com ele. Vamos trabalhar a partir de agora com o RStudio, no entanto, não é obrigatório, certo? Então, após baixar e instalar a nossa IDE, certo? Que também a instalação é simples, ela só vai ser um pouco mais demorada. A gente vai ter acesso à IDE do RStudio, que ela vai ter essa cara aqui, né? Como vocês podem ver, ela é muito mais amigável. Aquela parte do que a gente escreve o código fica aqui em cima, certo? O terminal, que é onde é a saída, fica aqui embaixo. Como vocês podem ver, ó, versão do R4.4.2, aquela mesma mensagem que apareceu anteriormente lá no terminal original do R. Aqui em cima, né, a gente vai explorar um pouco mais cada uma dessas abas aqui, mas aqui em cima é onde ficam originalmente os objetos, e aqui, nessa parte de baixo, onde saem os gráficos aí, né, os pacotes que a gente vai carregar, coisas que a gente vai ver posteriormente, beleza? Então, a gente já pode aqui dar início, tá, aos nossos trabalhos com o R, certo? Primeiramente, existe aqui, antes da gente começar, uma configuração, né, desse ambiente de trabalho. É possível você modificar a cor da fonte, plano de fundo e etc, tá? Aqui, beleza? Eu vou deixar esse daqui porque eu acredito que ele fica mais didático aqui na hora de a gente gravar a aula, tá? Mas se você quiser modificar, você precisa vir aqui em Tools, né, Ferramentas, Opções globais, né, Global Options, e vem aqui em Aparência, tá? Então, a aparência tá dessa forma aqui, tá? O tema, como vocês podem ver, ele é o default, Text Image, certo? Só que, por exemplo, um tema que eu uso bastante, principalmente para trabalhar à noite, é esse tema Chaos aqui, que tem um fundo preto, tá? Ou alguns outros aqui, por exemplo. Todos esses que tem Night aqui, Tomorrow Night 80s, Blue, né? Enfim, todos eles são interessantes para a gente trabalhar à noite. Eu vou deixar esse daqui, tá? Normalmente eu trabalho com o tamanho da fonte 12, né? Mas para fins didáticos aqui, eu vou aumentar um pouco, tá? Para que a gente enxergue melhor a saída aqui, né? A entrada, na verdade. Então, vou deixar dessa forma aqui, tá? Então, fica a critério aí, vocês escolhem depois, beleza? Então, sabendo disso, né? Vamos dar início aí ao nosso curso básico, beleza? Então, olha só, primeiramente, é interessante a gente frisar aqui que o R é uma linguagem de programação como qualquer outra, né? Ou seja, basicamente, você quer realizar uma operação, quer que o computador realize uma operação específica, existe uma linguagem que você usa para comunicar para o computador que você quer realizar aquela tarefa, né? E existem várias formas de se fazer isso. Essas várias formas são as diferentes linguagens, né, de programação. Então temos R, temos Python, temos C, Java, JavaScript e assim por diante, né? Então, como a gente está trabalhando aqui com linguagens voltadas à estatística, né? A linguagem R, ela com certeza é uma das mais utilizadas, né? Principalmente R e Python, tá? Então, por essa razão, a gente está trabalhando aqui com a linguagem R, que já tem várias funções direcionadas para esse propósito, tá? Então, a gente vai começar aqui, tá? Nosso curso, né? Assim dizendo, nosso mini curso, com operações matemáticas, tá? Então, o R, pessoal, ele funciona como se fosse uma calculadora, certo? Então, já de antemão aqui, a gente pode tratar o R como uma calculadora. Você pode abrir o R e fazer a operação matemática que você quiser. Por exemplo, a gente tem aqui operações de soma, né? Então, por exemplo, se você... Aqui é o nosso código, tá? 5 mais 6. Isso aqui é o texto do código, certo? E eu quero, existe uma maneira rápida da gente transferir esse texto um a um para cá, certo? Então, nós temos aí 5 mais 6. Se eu clico nessa linha aqui, ou seleciono essa parte do código, tá? Eu vou clicar na linha. Se eu seguro Ctrl e aperto Enter, ele já gera a minha saída aqui embaixo. A minha entrada é 5 mais 6, que é o que eu estou perguntando para o R. O que eu estou querendo dizer aqui eu estou perguntando quanto é 5 mais 6? E ele me diz 11. Tá? Então, essa operação matemática aí, né, com qualquer operador, a gente consegue trabalhar. Por exemplo, subtração. 5 menos 6. 5 menos 6 é menos 1. Você pode escolher aí, né, no exercício, a operação que você quiser. Multiplicação. 5 vezes 6. 30, né? Então, ele já traz diretamente para a gente o código. Divisão, 100 dividido por 2. Detalhe, tá? A multiplicação, a soma, a gente tem um sinal de mais, subtração, sinal de menos, multiplicação, sinal de asterisco,
divisão sinal de barra. Se eu digo para o R 100 barra 2, eu estou perguntando quanto é 100 dividido por 2. E ele me diz que é 50, beleza? Temos operações aqui de potência também, né? No caso aqui não é quadrado, no caso aqui é potência. Inicialmente era quadrado. Então aqui, se eu escrevo, por exemplo, 2 chapéu, né? O acento circunflexo 3, ou 2 chapéu 3, eu estou perguntando o seguinte, quanto é 2 elevado a 3? Tá? Então, nós temos 8, né, que é 2 vezes 2 vezes 2, ele já retorna isso prontamente. Outra maneira da gente escrever isso é 2 asteriscos 3, tá? Que é a mesma forma, inclusive, que o Python aqui, beleza? Então, temos 8, tá? E outra operação interessante, tá? Existem vários outros, eu estou trazendo para vocês aqui as principais aqui, talvez. Resto da divisão, né? Que são duas vezes aqui o sinal de divisão repetidos, né? Então, 5. Qual o resto da divisão de 5 por 2? Então, nós temos 1, tá? Porque o resto de 5 por 2 sobra 1, não é? Vocês estão percebendo aqui, antes da gente continuar, que a gente tem, em verde, especificamente, alguns asteriscos, né? E textos aqui. Então, o que isso quer dizer? Se eu escrevo um hashtag dessa aqui, não é asterisco não, hashtag, desculpa. Se eu escrevo um hashtag soma, tá? Isso aqui serve para eu colocar observações, tá? Se eu escrevesse, se eu eliminasse essa hashtag aqui, por exemplo, você percebe aqui, ó, que já fica da cor do nosso código, né? Soma. Isso aqui, obviamente, não vai retornar nada porque não tem nenhum significado. Mas a hashtag, ela funciona para a gente fazer anotações. Por exemplo, se você quer fazer alguma anotação a respeito desses 5 mais 6, você vem aqui abaixo, né, por exemplo, e escreve anotação 1. Né? Inclusive, eu recomendo que vocês façam isso, tá? No decorrer desse curso aqui, beleza? Vocês vão escrevendo aí e fazendo as devidas anotações, para não esquecer depois. Ajuda a gente a fixar, tá? E vocês podem observar também que a gente tem aqui um conjunto de hashtags e uma numeração. Parte 1, tá? Vai ser a primeira parte desse treinamento aqui. E nós temos aqui essa quantidade maior de hashtags que servem principalmente para a gente enumerar seções. Se vocês olharem aqui, ó, exatamente onde tem operações matemáticas, ó, eu escrevi 5 hashtags de um lado e 5 do outro. Coloquei o número 1, operações matemáticas. A gente vai ter várias outras seções aqui. Se a gente clica aqui, por exemplo, em operações matemáticas, nós vamos ver todos os pontos onde a gente tem esse conjunto de hashtags aqui, para situar a gente. Porque às vezes o nosso código é muito longo e a gente precisa separar esse código em seções e a gente, com essa nomenclatura aqui, a gente consegue acessar rapidamente essas seções. Por exemplo, igualdade, desigualdade, outra coisa que a gente vai ver aqui, operações com objetos, etc. Tá? E assim por diante. Vamos ter várias outras seções aqui. Aqui não são todas, tá? Nós provavelmente só iremos até vetores aqui, beleza? Vai depender do tempo. Mas o fato é que cada uma dessas seções aqui vai estar escrita nesse formato aqui, tá? Então, essa hashtag, isso funciona no RStudio, tá? Não tem essa opção lá no R original. Então, por essa razão, a gente vai trabalhar também com o RStudio, certo? Então, primeiro ponto aqui vai ser as operações matemáticas, tá? Segundo ponto, né, a segunda parte que a gente vai ver é acerca de igualdades e desigualdades, tá? Como assim? Bom, o sinal de igual no R, ele é entendido como dois sinais de igual, tá? Lado a lado. Então, olha só, se eu quero verificar se 10 é igual a 20, eu escrevo isso aqui, tá? Nessa linha 34 aqui do meu código, eu estou perguntando, 10 é igual a 20? Então, eu vou rodar só essa linha. Vou clicar aqui na linha, segurar Ctrl e apertar Enter. Aí, observem aqui embaixo como é que fica, tá? 10 é igual a 20. Falso, não é verdade? Por quê? Porque 10 é diferente de 20, beleza? Agora, nessa segunda linha, 10 é diferente de 5 mais 5? Será? Porque a gente já viu que o R faz o papel de calculadora, né? Então, se a gente coloca isso, igual a true. Verdade. 10 é exatamente igual a 5 mais 5, beleza? Essa parte aqui de vetores eu vou excluir. O sinal de diferente, pessoal, aqui na minha nomenclatura, ele já está como diferente, mas na verdade você tem que escrever igual e uma exclamação e igual. Deixa eu ver se eu consigo alterar isso aqui. Pronto, ok.
Melhor assim, para ficar mais didático aqui, tá? Então, olha só, vamos aumentar só um pouquinho o tamanho aqui e pronto, tá? O sinal de diferente, né, igual, dois sinais de igual. O sinal de diferente é um sinal de exclamação e um igual. Ou seja, desse caso aqui agora, na linha 38, eu estou perguntando, 10 é diferente de 20? Certo? Isso aqui é verdadeiro, tá? Enquanto 10 é diferente de 10, vai ser falso, tá? O sinal de maior que é representado simplesmente pelo maior que, e o menor que, mesma coisa, né? Ou seja, eu pergunto aqui, 20 é maior do que 15? Verdade. 20 é menor do que 15? Falso, tá? E o sinal de menor que é a mesma coisa. 20 é menor do que 15? Falso. 20 é maior que 15? Verdadeiro, né? Os exatos mesmos exemplos, tá? Temos o sinal de maior ou igual, né? Que basta você colocar maior e o igual depois, certo? Dependendo da fonte que você estiver usando, como vocês viram ali no início, ele já vai dar o sinal de maior ou igual, assim como o sinal de diferente aqui, tá? Mas como a gente está aprendendo, é interessante a gente escrever dessa forma, beleza? Então, olha só, 20 é maior ou igual a 20? Verdadeiro, né? Porque 20 é igual a 20. E a segunda, 20 é maior do que 20? Falso, porque 20 é igual a 20, beleza? Então, temos aqui sinal de menor ou igual também, só que vai ser a setinha invertida. 15 é menor ou igual a 15, mas 15 não é menor do que 15, certo? Então aqui, a gente consegue observar que cada vez que a gente pergunta para o R, né, a gente verifica se uma dessas igualdades ou desigualdades, se isso vale ou não, ele retorna para a gente true ou false, né? E esse tipo de objeto, true ou false, a gente chama de booleano, tá? Já introduzindo aqui para vocês um início aí nesses tipos de objetos, né? Os booleanos são objetos que podem ser verdadeiros ou falsos, né? Então a gente tem muitas situações em que a gente quer verificar uma condição específica. E essa condição pode ser verdadeira ou falsa. E a gente pode tomar decisões baseadas nessas condições, né? Nesse verdadeiro ou nesse falso. Então, esses objetos da classe booleanos aí, eles são muito, muito úteis, né? E eles são entendidos aqui, já de antemão, se você soma, por exemplo, o objeto true, ele é considerado como 1, né? Na verdade, se você chama true, ele vai retornar true, mas ele numericamente, o R entende ele como o número 1 também, tá? Se você somar true mais true, por exemplo, você vai ter 2, tá? É como se fosse um valor numérico, tá? E o false, ele entende como 0, tá? Ou seja, se você acha falso lá, a gente tem o equivalente ao número 0. Se você chama true mais false, você vai perceber que aqui, quando a gente tem true mais true, a gente tem 2, true mais false, nós temos 1, e false mais false, nós temos 0. Por quê? Porque false significa 0 e true significa 1. Beleza? Então, essa aqui foi a segunda parte, tá? E agora a gente vai começar a entrar na parte mais importante, né? Parte mais importante do R, que são as operações com objetos, tá? O R, assim como o Python, por exemplo, ele é uma linguagem orientada a objetos, ou seja, a gente faz uso, né? Cada objeto que a gente cadastra, que a gente registra na nossa memória, ele tem métodos e ele tem atributos, né? A gente vai poder extrair informações desses objetos e trabalhar com eles, tá? Então, é um tipo de linguagem que é muito importante, tá? E ajuda a gente a trabalhar de uma maneira mais organizada, certo? Então, por exemplo, a gente vai começar aqui com o sinal de atribuição. Por exemplo, se eu escrevo aqui A igual a 10, o que eu quero dizer? Vocês viram aqui em cima que se eu quero verificar se um valor é igual ao outro, são dois sinais de igual, tá? Então, o que aconteceria aqui se a gente usasse apenas um sinal de igual, como consta aqui na linha 64, né? Aqui, pessoal, esse sinal de igual significa recebe, tá? Ou seja, eu vou ter um objeto A, um objeto que eu chamei de A aqui arbitrariamente, ele recebe o valor 10, tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção aqui em cima, tá? Nesse painel superior da direita. Então, eu vou rodar apenas essa linha 64 aqui. A igual a 10. A recebe 10, certo? Então, vocês podem observar aqui que a gente tem um objeto que foi registrado na memória do nosso computador, um objeto chamado A,
e ele vai ser composto por essa constante aí, esse valor 10, certo? Da mesma forma, temos b igual a 50. Olha só, temos o valor b, que vai ser igual a 50. Perceba que a gente não teve nenhum retorno aqui, não é? A igual a 10, b igual a 50. Por quê? Porque a gente não chamou propriamente o a nem o b. A gente só disse que existe um objeto a ou um objeto b, ou não, i, né? Um objeto a e um objeto b. O primeiro, o objeto a, vai receber 10 e o segundo vai receber 50. Então, isso aí está salvo na memória do computador. Lembrando que a atribuição também pode acontecer na forma de seta, né? Então, por exemplo, nós podemos ter um objeto C, eu vou escrever uma seta apontando aqui para o C e eu vou botar 30, por exemplo. Então, C recebe 30, tá? A ideia é muito parecida. Se a gente escreve isso aqui, nós vamos ter um objeto C que recebe a constante 30, certo? Sabendo disso, a gente pode usar esses objetos que foram cadastrados aqui, registrados na memória do nosso computador, para poder fazer operações, né? Como a gente acabou de ver lá no início, tá? Nós temos operações de soma, subtração e etc. Só que isso aqui, nós aplicamos o número diretamente. O que a gente vai fazer agora é fazer essas operações através de objetos, certo? Então, por exemplo, temos a nossa primeira operação, que é b menos a. Ou seja, b menos a vai ser 50 menos 10. Né? Se a gente chamar b menos a, temos 40. Né? 50 menos 10. Da mesma forma, se nós tivéssemos a menos b, seria 10 menos 50. Seria menos 40, na é verdade? E aí você pode realizar a operação de sua preferência, né, com dados esses objetos aí que você já registrou na memória do computador, ok? A gente pode também criar novos objetos baseados nesses primeiros que a gente registrou aqui, tá? Por exemplo, nas linhas 68 e 69, a gente só fez perguntar para o computador quanto é b menos a, quanto é a menos b, né? Só que agora aqui na linha 70, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos criar um objeto y, né, que esse nome y é um nome arbitrário. Esse objeto vai receber b menos a. Então, vamos observar aqui, onde vão estar registrados aí os nossos objetos que a gente cadastrou aí no sistema. Y é igual a b menos a. Vamos rodar apenas a linha 71. Então, olha só, y é um objeto e o número vai ser 40, né? Por quê? Porque b menos a é igual a 40. O objeto x, por exemplo, vai ser a vezes b. Então, nós vamos cadastrar um novo objeto aqui, que vai ser 500, não é? 10 vezes 50, na verdade? E aqui, outro conhecimento, né? Duas coisas interessantes vão sair dessa próxima linha de comando aqui. O primeiro é o seguinte, vocês observam aqui que a gente já tem um objeto chamado y, não é? E ele vai ser b menos a, certo? Então, a gente pode observar aqui que existe esse objeto. Se a gente vem até aqui no nosso console e chamamos y lá embaixo, ou se a gente escreve apenas o y aqui e roda essa linha de comando com y, ele vai retornar para a gente o nosso objeto y que a gente registrou, tá? Só que, primeiramente, se eu vou copiar, não vou escrever isso aqui. Se eu escrever novamente, perceba aqui, y é igual a b menos a. Se eu escrever novamente aqui, y é igual a x menos b, tá? Eu estou dando o mesmo nome a um objeto, que esse objeto vai ser diferente do anterior. Então, vocês podem observar aqui, né, onde tem o y, após eu rodar essa linha aqui, o que acontece? Olha só, o y se tornou 450. Por quê? Porque x menos b, né, que x é a vezes b, a gente viu que x é 500 e b é 50, x menos b, consequentemente, é 450. Como a gente atribuiu o mesmo nome ao nosso objeto, esse y vai sobrepor o que estava lá, certo? Então, tomem bastante cuidado na hora de escrever o código, né, para dar o nome correto, né, ao objeto que você vai estar trabalhando. Por quê? Porque se você atribuir o mesmo nome e chamar um outro código, um outro valor, um valor diferente desse primeiro, esse valor vai ser sobreposto, tá? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes a gente vai querer realmente sobrepor, às vezes não. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E uma outra coisa que vem dessa mesma linha de comando, tá? Eu vou rodar novamente a linha 71, vocês vão ver o que vai acontecer aqui no y, tá? Vamos sobrepor novamente o y, vamos ter o 40 aqui, tá? E vocês podem observar que o meu código está entre parênteses. Por quê? Se eu chamo y é igual a x menos b, como a gente já viu aqui, cadê?
aqui, y é igual a x menos b, você percebe que ele não tem nenhuma saída aqui no console. Só que se eu coloco todo esse comando entre parênteses, além de ele criar um objeto y, que vai ser x menos b, que vai atualizar novamente o y, ele, se esse código tiver entre parênteses, ele me retorna a própria saída já, né? O que não acontece por padrão. Então vamos rodar a linha 74 para vermos isso. Olha só. Ele, além de criar o objeto y, ele me disse que o objeto é esse. Então isso acontece se a gente tiver um código entre parênteses, beleza? E novamente aqui temos um outro objeto chamado d, que vai ser b menos a. Certo? E aqui, qualquer coisa, pessoal, retornem aí, tá? Gameplay novamente, qualquer coisa, qualquer dúvida, só deixar no comentário aí, beleza? Então aqui, uma outra coisa interessante nessas operações com objetos é que essas operações respeitam aquela ordem de operações que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Por exemplo, multiplicação e divisão vem antes da soma e subtração. Então, por exemplo, a gente tem aqui, só para a gente trazer novamente, temos A, B e X, certo? Eu estou pedindo aqui para o R me trazer o seguinte, A vezes B menos X. A gente já sabe, né, que se a gente tiver uma expressão matemática escrita numa folha e a gente for querer resolver isso, a gente vai primeiro realizar a multiplicação, depois a subtração. Então, esse B menos X não é para ser feito primeiro. Então, olha só, o A é 10 e B é 50, né? Então, temos 10 vezes 50, que é para ser 500, menos X menos 500. Qual é para ser o resultado disso aqui? 0. Então, você pode observar que não interessa a ordem que a gente colocar aqui. Ele vai realizar as operações na ordem que a gente aprendeu lá no ensino médio. Então, vamos rodar a linha 78. Nós temos 0, certo? Agora, se você quiser, por alguma razão, que primeiramente seja realizada a subtração antes da multiplicação, você precisa colocar a operação que é prioridade entre parênteses, certo? Então, por exemplo, aqui eu estou multiplicando A vezes, aí aqui, como tem um parênteses, a gente vai realizar B menos X primeiro. Então, B é 50, menos X, que é 500, a gente vai fazer isso, né? Menos 450 multiplicado por A. Então, fazendo isso, vamos ter menos 4.500, certo? Ou seja, o que a gente tira daqui é a ordem, se você não coloca parênteses nenhum, a ordem da operação, né, vai seguir aquela mesma ordem de prioridade que a gente já conhece, tá? Só que, se você quiser que alguma operação seja realizada antes, você usa o parênteses como a gente acabou de fazer aqui. Ok? Seguindo, né? Já estamos chegando aí nos finalmente aqui dessa primeira parte. Temos aqui os tipos de objetos. Parte 1, porque existem muitos tipos de objetos no R, tá? Bastante mesmo. Mas aqui é como se fosse uma introdução aos tipos de objetos, tá? Então aqui, perceba o seguinte. Em algumas linguagens de programação, como C, por exemplo, se você vai declarar um objeto, você precisa especificar o tipo desse objeto antes de você declarar, certo? E em linguagens como o R e o Python já entendem quando você especifica o objeto da maneira como a gente fez aqui, por exemplo, A igual a 10, ele já existe um interpretador que tira uma conclusão sobre o tipo dessa variável, tá? Às vezes, essa interpretação é correta, na grande maioria das vezes, mas é sempre importante a gente verificar, né, se isso realmente condiz com o que a gente está precisando. Então, por exemplo, existe essa função aqui no R chamada class, né? Class do objeto A. Lembrando que uma função é um conjunto de atividades, né, para realizar uma tarefa. Nesse caso, a função class, ela tem o objetivo de verificar o tipo de um objeto. Então, o argumento da função, que é o que vai estar aqui entre parênteses, né, vai ser o objeto que eu vou querer verificar o tipo. No nosso caso, eu chamei, por exemplo, class do objeto A. Esse é o objeto A que a gente tem aqui. Se você chama isso, nós temos numeric, né? Ou seja, quando a gente disse que A recebe 10, o R já entendeu corretamente que o objeto A é um objeto da classe numérico, né? Então, muito provavelmente, qualquer valor constante ou qualquer vetor que você especificar, né, vai ter aí, se for um vetor completamente formado por valores numéricos, né, você vai ter o R entendendo esse vetor como valores numéricos, tá? Mesma coisa vale para B, tá? O objeto B, né, que vai ser o número 50, também vai ser
numérico, tá? Agora, existe, por exemplo, a gente tem um objeto C que eu cadastrei aqui que é igual a 30, né? Eu vou pegar esse objeto C novamente e eu vou sobrepor ele. Só que eu vou escrever aqui um nome chamado Maria, um nome qualquer aqui, tá? Quando a gente está querendo trabalhar, pessoal, com, digamos, strings, né, números, palavras no R, né, digamos, uma variável qualitativa, a gente vai sempre trabalhar com aspas simples ou duplas, vai funcionar de qualquer modo, tá? Eu gosto mais de usar aspas simples, mas fica a seu critério. Então, se você diz o seguinte, C é igual a Maria, tá? Observem aqui o que vai acontecer com o objeto C, tá? Lá nos nossos objetos registrados. Ele vai virar o nome Maria. Se eu chamar class, né, para verificar o tipo desse nome, ele vai dizer que é um caractere. Esse caractere aqui, basicamente, é uma variável qualitativa, tá? Que está atribuindo para a gente. Então, um nome próprio, ele já vai entender que é uma variável qualitativa, certo? Ele já entende isso automaticamente, beleza? Isso vai ser uma string. Por exemplo, mesma coisa aqui, escrevi meu nome em uma variável chamada nome, tá? Felipe, então vamos ter aqui essa variável chamada nome, que vai ser o meu nome, e vamos chamar, se eu chamar ela aqui novamente, ele vai me retornar, né, o valor único dele, e class do nome, vai ser caractere, beleza? Então, esses aí são, digamos, os tipos primários aí de variáveis que a gente está trabalhando, beleza? As variáveis numéricas e as variáveis em caractere. Lá no Python, por exemplo, você tem o int, né, que é o inteiro, que é o valor cheio aqui, tipo 10, 50, né? E temos o float, né, que é o valor, digamos, quebrado aí em decimais, né? 12,5, né, e assim por diante. Aqui, né, no R, ele entende ambos como numérico, beleza? E aqui, por exemplo, quando a gente está no RStudio, nós temos acesso a todos os valores registrados na memória aqui acima, né, no lado direito. E uma função interessante é essa ls, abre e fecha parênteses, né? Isso principalmente quando a gente está trabalhando lá no R, que a gente viu no início, né? Que você não tem esse menu já tão disponível assim. Então, se a gente chama aqui essa função que está na linha 94, ela vai listar todos os objetos que a gente cadastrou, beleza? Então, aí você pode chamar qualquer um desses objetos. Por exemplo, você pode vir aqui e chamar nome, tá? Então, ou chamar o objeto y, na última vez que a gente fez essa atribuição, e assim por diante, tá? Então, isso aí, né, é uma das vantagens aí de a gente trabalhar com a linguagem orientada a objetos, certo? E vamos aqui, né, à parte final, né, dessa primeira parte, né, digamos, essa parte 1, tá, desse mini curso aí de R, certo? Então aqui, só para mostrar para vocês, a gente vai sempre, né, trabalhar com dados, né, pessoal? O R, ele é uma linguagem muito direcionada a gente fazer análise de dados, né? Trabalhar com estatística descritiva, né? Dashboards, machine learning, etc, né? Então a gente sempre vai estar trabalhando com dados. E a gente, para a gente entender esses modelos mais avançados, né? É sempre interessante a gente identificar algumas aplicações bem mais básicas, né? Mais voltadas a variáveis quantitativas, que é boa parte aí do que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, a quinta parte aqui que eu queria passar para vocês, tá? A gente vai falar bastante de vetores, mas aqui eu só queria puxar esse gancho do vetores para mostrar para vocês sobre funções, tá? Então imagina que existem 6 pessoas aí e a gente tem a idade dessas pessoas registradas, né, em um vetor, tá? Um conjunto de valores. Por quê? Ora, se eu estou trabalhando com estatística, a gente vai ter uma grande quantidade de dados e a gente vai querer resumir essa quantidade de dados, né? E uma maneira simples de a gente fazer isso é através, por exemplo, de cadastrar um vetor, registrar um vetor na nossa memória. Então, o que eu fiz aqui nessa situação? Eu escrevi um vetor chamado idades, tá? E aqui vai ser o seguinte: basicamente, nós temos 6 observações aqui, né? E traduzindo, seria mais ou menos o seguinte: nós perguntamos a 6 pessoas qual a idade dessas 6 pessoas. A primeira respondeu 19, a segunda 24, a terceira 19 também, a outra 34, 20 e 19. Então temos 6 idades aqui. Então, como a gente faria para cadastrar, para registrar, né, atribuir um vetor, né, na nossa memória? Então, eu chamei um objeto, né, eu disse o seguinte: eu quero criar um objeto chamado idades, né, que vai receber, a gente tem C de todas essas idades lado a lado. O que significa C? C, pessoal, significa concatenar, né, do inglês também, né, que é um cognato. Basicamente, eu estou concatenando todas essas idades aqui em um único objeto, né, que vai ser um vetor. Tá? Idades, né,
registrei aqui. Você pode observar que temos um vetor numérico, que o índice dele vai ser de 1 até 6 e vai conter essas idades aqui. Se eu chamar ele, ele vai retornar as idades aqui para mim, tá? Uma coisa, pessoal, que passou despercebido aqui, que vale a pena a gente falar, é o nome de objetos e vetores, tá? Então, vocês podem notar que eu chamei aqui, chamei A, B, C, são nomes genéricos aí desses objetos, tá? Mas que você não pode colocar exatamente qualquer nome. Por exemplo, deixa eu só, para complementar isso aqui, nomes de objetos, tá? Vou puxar isso aqui para a seção de objetos, tá? Vamos fazer um objeto aqui. Vou colocar A novamente. A igual a C, 10, 20 e 30, certo? O A vai ser um vetor composto pelos valores 10, 20 e 30. O número A, o nome A, ok, né? Ele funciona. Se eu chamar, por exemplo, A1, ele vai também criar um objeto A1, que por sinal aqui dessa vez foi igual ao objeto A. Ele vai funcionar. Se a gente colocar, perceba aqui o seguinte, um A nesse vetor, olha o que vai acontecer. Ele já vai dar um erro aqui no RStudio, ó, unexpected token, né? Então, se a gente chama isso aqui, né, ele vai dizer que tem um símbolo, né, não esperado em 1A. Por quê? Nomes de objetos não podem iniciar com números, certo? Não podem. Então, uma das regras é essa. Você sempre vai ter que começar com uma letra ou com uma consoante, beleza? Uma letra qualquer. No entanto, como vocês já viram, A1 pode. O número pode vir depois, tá? Uma outra coisa que não pode acontecer é você escrever o nome de um objeto com um espaço, por exemplo, A1. Perceba aqui, ó, A espaço 1. Isso aqui não é possível, tá? Vamos tentar rodar a linha 97. Olha só, numérico constante não esperado em A1. Por quê? Esse espaço aqui não é permitido. O que é interessante você fazer é ou escrever A1 do lado mesmo, ou o número que você quiser, estou usando um como exemplo, mas qualquer consoante vai servir aqui, qualquer letra vai servir no lugar do A e qualquer número no lugar do 1, tá? Você pode substituir aí por qualquer valor. Para isso aqui dar certo, você deveria ou escrever, por exemplo, um underline, tá? Um underline funciona aqui, porque começa com A, né, e o nome é todo junto. A underline 1 vai criar um outro objeto, tá? Perceba aí, ó, A underline 1, ele vai criar também, beleza? Então isso é interessante, tá? Vou colocar aqui A1 é igual a C 10, 20, 30, tá? Aqui eu vou até colocar como um hashtag aqui e vou botar uma observação que não funciona, tá? Para ficar mais completo aqui, tá? E também, da mesma forma, se a gente tivesse aqui, só para completar essa parte aqui do material, se nós tivéssemos, por exemplo, um A, certo? Também não funciona, beleza? Vai funcionar algo parecido com o que a gente está vendo aqui. A underline 1 ou A1, beleza? Então, isso é interessante, né, para a gente não se enrolar aí com bobagem, né, com o nome errado de um objeto, que é uma coisa bem simples, certo? Então, fica a deixa aqui. Aqui, pessoal, qualquer coisa, pausem, tá? Escrevam o código e tentem rodar aí, sempre tentem fazer no computador de vocês, beleza? Então, retornando aqui às idades, tá? Pra gente finalizar essa parte 1, nós temos aqui 6 pessoas, né? Beleza. Então aqui temos, por exemplo, algumas funções, né, que já vêm, funções built-in que já vêm no R, por padrão, né? Que funções são essas? Ora, existe a função sqrt, né, que é, por exemplo, aqui está... Vou fazer o seguinte, vou fazer o inverso aqui. Olha só, olha para essa função aqui, sum de idades. Sum, S-U-M, é uma função, tá? É uma função que já vem no R que ela retorna, para o argumento que você colocar aqui dentro, né, que vai ser um vetor, ela retorna a soma de todos os valores desse vetor. Então, por exemplo, vamos rodar essa linha 110 aqui para vocês observarem, tá? 145 é a soma dessas idades. Se você pegar 19 mais 24 mais 19, todo mundo aqui somar, você vai ter, né, a soma, certo? Existe também uma outra função, né? Existem várias, tá? Estou só usando aqui algumas para mostrar para vocês. Tem CumSum, né? Que é soma acumulada, tá? Dos valores. Então, se você chama soma acumulada desses valores, o que ele vai retornar? Observem aqui, tá? Eu vou chamar idades e vou chamar
a soma acumulada das idades. Então aqui, ó, nós temos o vetor original, tá? 12, 24, 19, etc. Então nós temos a soma acumulada é o seguinte, até o primeiro valor, a soma acumulada é 19, porque nós temos só o primeiro valor. No segundo valor, nós temos 43, que é 19 mais 24. No terceiro, temos 62, que nós temos 19 mais 24 mais 19 novamente, e assim por diante, soma acumulada. Então são algumas funções aí, né, que são interessantes a respeito de um vetor. São informações que podem resumir uma informação específica que você quer saber. Então, a gente pode, por exemplo, né, vamos fazer aqui vou dizer o seguinte, vou chamar soma, tá? Vai ser um objeto que vai representar sum de idades, certo? Então, eu criei aqui um objeto, tá? Que é o 145, e armazenei a soma das idades, porque eu vou querer usar isso depois. E a gente pode, por exemplo, chamar sqrt de soma, ou seja, sqrt, né, é square root, né, que chama, que é a raiz quadrada em inglês. Então aqui nós temos a raiz quadrada, tá? Que até deveria estar lá nas operações, né, mas aproveito para falar aqui para vocês, da soma, tá? Desse valor de 145, no caso, né, que é 12,04159. Lembrando que a raiz quadrada você pode colocar qualquer valor aqui dentro, né? Só para provar isso para vocês. Raiz quadrada, por exemplo, de 9, né? 3. E assim por diante, tá? Então esse aqui é o atalho para raiz quadrada, certo? E aqui, o seguinte, para a gente finalizar. Temos algumas medidas descritivas, né, acerca desse vetor de idades que você pode usar para qualquer vetor que você quiser, tá? Se você tem informações aí a respeito de qualquer variável que você estiver trabalhando, você pode registrar dessa forma, por enquanto, tá? Existem outras formas da gente carregar bases de dados completas que a gente vai ver posteriormente, tá? Mas você pode registrar as informações da maneira como consta aqui, da maneira como está aqui, e registrado isso em um vetor que você coloca o nome ao seu critério, respeitando as regras do próprio R, né? Você pode extrair informações interessantes, como, por exemplo, estatísticas descritivas, né? Medidas descritivas, como a média, né? Se você chama min, que do inglês é a média, né, das idades, você tem a média de idades desse grupo, né? 24,17, arredondando aí, né? Temos também a mediana, que vai ser 22, se você ordena os valores, né, do menor para o maior e pega o valor, a média entre os valores do meio, né, que vai ser um n igual, um n par, né? Você vai ter 22, certo? Range é o mínimo e o máximo, tá? Ele traz o valor mínimo e o valor máximo desse vetor. Você pode separadamente extrair o mínimo e o máximo, respectivamente, através das funções min e max, certo? Então, o mínimo é 19 e o máximo é 34, certo? E temos aqui uma informação, né, muito interessante, que é o resumo das variáveis, que é o summary, né? Então, quando você chama summary, que é uma função que deve ser atribuído a uma variável, ela pode ser para variável quantitativa ou qualitativa, né? Mas ela vai predominantemente trazer, né, vai ser muito mais interpretável para a gente uma variável quantitativa. Nós temos o mínimo, primeiro quartil, né? Mediana, média, terceiro quartil e o máximo. Vai trazer basicamente todas as medidas de posição de uma vez só, tá? Pelo menos as principais delas. Então, a soma a gente falou, né? Então, eu vou até separar aqui, né, medidas de tendência central, né, e algumas medidas de dispersão. Ok? Então, a gente vai finalizar bem aqui. Medidas de dispersão. Então, se a gente chama var de idades, tá? VAR, lembrando, pessoal, todas essas funções aqui, elas devem ser escritas com letras minúsculas, tá? Exatamente dessa forma. Se você escreve, por exemplo, min com M maiúsculo aqui, tá? E roda isso aqui, olha só, não foi possível encontrar a função min, porque o nome da função faz distinção aí entre letras minúsculas e maiúsculas. Nós vamos ver posteriormente, né, algumas funções também, tá? Então, var de idades, isso aqui vai retornar para a gente a variância amostral desse vetor aqui, tá? Do vetor de idades. Como assim a variância amostral? Lá naquela fórmula da variância, né, você vai dividir, você vai ter o somatório de cada valor menos a média ao quadrado, você vai dividir tudo isso por n menos 1, não é por n, tá? Então, nós temos a variância das idades, que é 38,17, arredondando, né? E o desvio padrão, que é Standard Deviation, né, do inglês, tá? Que é 6,16.
17, que é exatamente a raiz quadrada desse primeiro valor, tá? E aqui, só para a gente finalizar, temos os índices, né? Ou seja, temos aqui o comprimento, né, de idades, tá? Comprimento vai ser um vetor de comprimento 6, vocês podem observar aqui, tá? E, deixa eu chamar aqui novamente para a gente ver, ó. E o seguinte, aqui é muito importante a gente fazer uma distinção sobre a diferença entre R para C e para Python, né? Que é o seguinte, vamos supor, você tem esse vetor aqui que tem um elemento 1, um elemento 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Se você quer acessar um elemento específico desse vetor, às vezes você quer o primeiro elemento ou você quer o segundo, né? Lá em Python e em C, por exemplo, você acessa o elemento através, você começa o índice através de 0. Então, por exemplo, se você quiser acessar o 19 aqui, o primeiro elemento, lá em Python você teria que escrever idades, abre colchetes e escrever 0, tá? Por quê? Porque a indexação no Python ela começa em 0, beleza? No C também. No R não. No R, a indexação começa em 1. Você pode observar aqui, tá? Através dos nossos vetores numéricos, sempre a indexação começa em 1. O que eu quero dizer com isso? Se eu escrever aqui, se eu quiser acessar o primeiro elemento do vetor idades, a gente tem 1 aqui. Ou seja, temos 19, é o primeiro elemento. Se você tivesse em Python, você ia ter que escrever 0. Ia de 0 até 5, ao invés de 1 até 6, beleza? Então aqui, se eu quiser o segundo elemento desse vetor, idades 2. Então, temos o segundo elemento, terceiro e assim por diante. Idades 4, eu tenho o quarto elemento. Se eu quiser, porventura, o sexto valor desse vetor, temos aí o 29, beleza? Então, aqui, né, a gente pode não só extrair informações interessantes, como podemos também acessar um vetor ou pedaços desse vetor. Por exemplo, às vezes você quer do primeiro até o terceiro vetor. Basta você escrever aqui 1, 2 pontos, 3. Opa, tem idade aqui, ó. Idade não existe, esse objeto não foi encontrado, por quê? Não vai funcionar porque o objeto que eu escrevi foi idades, né, que eu registrei aqui. Então, idades de 1 até 3, ou seja, se você vier aqui no vetor idades, ó, 1, 2 e 3, ele pega os 3 primeiros. Se você quiser do segundo até o quinto, vamos chamar primeiro só idades, para vocês verem um vetor completo. Agora vamos rodar aqui o 134, do 2 até o 5. Então, 2, 3, 4 e 5. 24, 19, 34 e 20. Beleza? Então, com isso, né, a gente conclui aqui a nossa primeira parte, né, o primeiro pedaço aí desse curso. Não sei exatamente quantos vídeos vão ser, né? Então é isso, beleza? Então, até o próximo. Valeu, abraço.